Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 26 de setembro de 2025. Nesse horário, né, hoje um pouquinho mais cedo, às 17h10, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, que nosso horário certo é 5h20, 5h30, mas hoje estamos começando um pouquinho mais cedo. O estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E hoje vamos iniciar estudando a parte segunda, capítulo 12, da pneumatografia escrita direta, questão 147. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, rogando ao Pai que nos abençoe, rogando ao Pai que nos fortaleça, para que a gente possa, né, seguir a nossa caminhada da melhor maneira possível, com muita alegria, com muita vontade de estudar, e que cada um de nós possa cumprir com as suas obrigações, que isso que é o importante, né? Que a gente cumpra com as nossas obrigações. E agradecendo sempre a Deus tudo que a gente tem recebido até agora, lembrando que nós temos muitos irmãos que nesse momento estão sofrendo, estão passando por situações muito difíceis. Então a gente sempre pede a Deus que ajude esses irmãos para que eles possam também encontrar a paz que eles tanto necessitam, né? Então, que o Pai abençoe a todos nós. Bem, gente, é, como nós dissemos, hoje nós tivemos aqui um probleminha de internet, então nós não tivemos o nosso estudo do livro dos bastidores da obsessão, que a internet, né, caiu e aí ficou difícil para a gente poder entrar. Então, nós começamos aqui o estudo do Livro dos Médiuns um pouquinho mais cedo, né? Para que a gente possa seguir em frente. Então, vamos lá. Questão 147. Diz assim, eu só estou olhando aqui o instantinho, uma coisinha, mas não está aqui não. Que era para a gente. Diz assim, uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos, e que desde todos os tempos se han produzido os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais, né? Então, a possibilidade, deixa bem claro o seguinte, a possibilidade, tá, de escrever sem um intermediário, quem é o intermediário? É o médium. O intermediário é o médium. Então, a possibilidade dos espíritos escreverem sem a intermediação, sem o auxílio de um médium, representa um dos atributos do espírito. Então, os espíritos, se quiserem escrever algo para nós, eles podem fazê-lo, sem precisar de ter um médium como intermediário, sem precisarem da psicografia. Eles podem, tá? Isso, essa possibilidade sempre existiu. Sempre existiu. Quando eu digo sempre, bota o tempo nisso, tá? Sempre existiu desde, como ele diz aqui, desde todos os tempos. E que desde todos os tempos se iam produzindo os diversos fenômenos que conhecemos. O da escrita direta é um deles. Que escrita direta também, esse capítulo se chama da pneumatografia ou escrita direta. Então, a escrita direta também recebe o nome de
pneumatografia, mas escrita direta é mais fácil da gente falar, né? Então, todos os fenômenos já ocorrem desde que o mundo é mundo, desde que o homem apareceu no planeta Terra. A escrita direta é um deles, tá? Deste modo, é que se pode explicar o aparecimento das três palavras célebres na sala de festim de Baltazar. Essas três palavras célebres são Tequeu e Perez, tá? Essas três palavras, que é Nenê, Tequeu, Perez, tá? Sintetizam essas três palavras a condenação pela espiritualidade superior aos desmandos das orgias, à corrupção e às guerras que a Babilônia sustentava na vida do Estado e na relação com os outros povos. E a Babilônia, ela foi dominada pelos assírios, pelos caldeus e pelos persas, tá? Então, eu vou trazer mais ou menos aqui, que já até falamos isso, mas é sempre bom lembrar que a história é bem interessante, né? Isso, quem quiser anotar aí, está no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, versículo de 1 a 30. Tá? Então, eu vou ler aqui, nessa minha Bíblia aqui, que tem uma letra bem grandona, que eu gosto, que é a tradução do Novo Testamento das Escrituras Sagradas. Capítulo 5, versículo de 1 a 30 do profeta Daniel. Falando do Baltazar. Ele é chamado de Baltazar ou Deus Assar, Deus Sazar, qualquer um desses nomes. Então, diz assim: no que se refere a Baltazar, o rei deu ele um grande banquete, amigo dos seus grandes, e bebia vinho na frente de todos. Baltazar, sob a influência do vinho, disse que trouxessem os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, retirara do templo em Jerusalém. Quando ele invadiu, o Nabucodonosor invadiu Jerusalém, prendeu todo mundo. Destruiu o templo de Jerusalém, o templo dos judeus, o templo de Jerusalém, e mandou roubar todas as peças que tinham lá. Peças de ouro, peças de prata, todos os símbolos religiosos. E essas peças eram pratos, castiçais, né? Taças, que eram usadas nas cerimônias religiosas. Eles mandaram levar tudo para a Babilônia. Quando o Baltazar está participando da festa, ele, depois de ter bebido muito, querendo humilhar os judeus que eram escravos, mandou que buscassem todas as peças que eram usadas no templo lá em Jerusalém. Mas eles usarem como prataria durante a festa. Comerem nos pratos que eram usados nas cerimônias religiosas, beberem vinho nas taças que eram usadas nas cerimônias religiosas, iluminarem o salão com os castiçais que eram usados no templo religioso, né? Então, ele disse assim: era para trazer tudo, que eles queriam beber neles. O rei, seus convidados, suas concubinas. Naquele tempo, trouxeram os vasos de ouro, retirados do templo da casa de Deus, em Jerusalém, e bebiam neles. O rei, seus grandes, suas concubinas, suas esposas secundárias. Beberam vinho, louvaram os deuses de ouro e de prata, cobre, ferro, madeira e prata. Naquele momento, em que eles estavam na festa, utilizando toda aquela prataria, aquelas taças, né, que eram usadas no templo, na cerimônia religiosa, para beber o vinho, de repente apareceu no ar, dedos de mão de homem. Tipo, apareceu como se fosse uma mão materializada no ar, dentro do salão.
Só a mão, tá? E essa mão começou a escrever alguma coisa. Defronte do candelabro, sobre o reboco da parede do Palácio Rei. Então, imagina uma mão aparecer, tipo aquela mãozinha, né? Tem o filme aí com a mãozinha. Apareceu uma mãozinha no ar, e sabão. Não tinha giz, não tinha carinho, não tinha lá, não tinha nada. Essa mão começou a escrever com o dedo na parede. Já pensou? Um salão monstruoso, tamanho descomunal, mais de 2.000 pessoas. E, de repente, aparece uma mão grande, né? Para chamar a atenção de todo mundo. E essa mão começa a escrever com a ponta do dedo na parede, veio para assustar. E eu vejo as costas da mão, que a mão assim, eles viam isso aqui da mão, né? E a mão que escrevia. Isso, no que se refere ao rei, ele empalideceu. E seus próprios pensamentos começaram a amedrontá-lo. E as juntas dos seus quadris se afrouxavam, e os próprios joelhos dele batiam um no outro. Então, essa Bíblia aqui conta os detalhes. Lógico, qualquer um ficaria assustado. O rei clamou em voz alta que fizessem chegar os conjuradores, os caldeus, os astrólogos. O rei respondeu e disse aos sábios da Babilônia: qualquer homem que ler o que essa escrita e que lhe mostrar a própria interpretação dela será vestido de púrpura, com colar de ouro em volta do pescoço, e ele dominará como terceiro do reino. Então ele disse: ó, aquele que conseguir ler o que está escrito aqui, eu vou tornar um homem poderoso e rico. Nessa ocasião entraram todos os sábios do rei, mas não eram suficientemente competentes para ler a própria escrita ou para fazer saber ao rei a interpretação. Consequentemente, o rei Baltazar estava muito amedrontado e todos estavam muito perplexos. Quanto à rainha, em vista das palavras do rei e dos seus grandes, entrou logo na sala do banquete. A rainha respondeu e disse: o rei, continua vivendo por tempos indefinidos. Não te amedrontem os teus pensamentos, nem limites de coisa. Então ela tentou incentivar o rei. Não fique assustado, não fique empalidecido, né? Você não deve se assustar com isso. Aí ela disse assim, a rainha: há no teu reino um farão um povo em que há o espírito de deuses santos e dos dias de teu pai, Nabucodonosor, acharam-se nele iluminação e perspicácia e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o próprio rei Nabucodonosor, teu pai, constituiu-o chefe dos sacerdotes magos, dos conjuradores, dos caldeus e dos astrólogos. Teu pai, ó rei. Então ele está dizendo que o Nabucodonosor, na época que ele era o rei, ele conheceu um jovem hebreu. E esse jovem tinha muitos poderes, era um grande médio. E ele deu a esse jovem poderes. E ele era escravo, que ele veio, né, com os judeus, com os hebreus para a Babilônia como escravo. Mas lá ele alcançou uma certa situação, graças ao seu poder. Aí ele diz aqui, esse jovem, é, ele, ele tem um espírito extraordinário e conhecimento perspicácia, interpretar sonhos e a explicação de enigmas e o desatamento de nós. Agora chame-se ao próprio Daniel, que é o profeta Daniel, para que mostre a própria interpretação. Na época, Daniel era jovem. Por conseguinte, o próprio Daniel foi introduzido perante o rei. O rei falou e disse a Daniel: és tu, Daniel, que é dos exilados de Judá, escravo, né? A quem o rei meu pai trouxe de Judá, vim também falar a teu respeito, que aí tinha o Espírito de Deus e que acharam em ti iluminação e perspicácia e sabedoria extraordinária. E agora foram introduzidos perante de mim os sábios, os conjuradores, para que me lessem esta mesma escrita, sim, para me fazerem saber a sua interpretação. Mas eles não são suficientemente competentes para mostrar a própria interpretação da palavra. Ele está dizendo que os sábios, os magos da Babilônia, que ele chamou, não conseguiram interpretar o que estava escrito na parede. Agora, se puderes,
O rei Baltazar falando para Daniel: agora, se puderes ler a escrita e fazer-me saber a própria interpretação dela, serás vestido de púrpura, com um colar de ouro em volta ao teu pescoço, e dominarás como terceiro do reino. Ele seria o terceiro do reino, né? Nisso, Daniel respondeu e disse perante o rei: venham a ser as tuas dádivas para ti mesmo, e dá os teus presentes a outros. No entanto, eu lerei a própria escrita ao rei e farei saber a interpretação. Então, Daniel disse assim: ó, quero presentes. Dê os presentes que o Senhor me prometeu para outra pessoa. Mas eu vou ler, porque ele era hebreu e estava escrito em hebraico. Então, isso eu posso ler, eu vou ler, mas eu não quero teus presentes. Quanto a ti, ó rei, o próprio Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, e a dignidade e a majestade. Então, Deus falou para isso. O Deus, nosso Deus, deu para seu pai os grandes poderes, a majestade, a grandeza, a dignidade. E por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, grupos nacionais e línguas vieram a estar tremendo e mostrando medo diante dele. Então, quer dizer que o Deus hebraico deu para o Nabucodonosor todo o poder, tanto poder que os outros povos respeitavam o Nabucodonosor. Mas, aí ele dizendo aqui, matava quem quisesse, e golpeava quem quisesse, e enaltecia quem quisesse, e humilhava quem quisesse. Mas quando seu coração se enalteceu e seu próprio espírito se endureceu de modo a agir presunçosamente, ele foi derrubado do trono, Nabucodonosor. Do seu reino foi retirada a sua própria dignidade. E ele foi expulso de entre os filhos da humanidade, e seu próprio coração foi feito semelhante ao de um animal. Lembra que Nabucodonosor passou por um grande processo obsessivo? Que ele parecia até um animal, que nós já até falamos sobre isso, né? Ele passou alguns parece que foram 7 anos, num terrível processo obsessivo. Né? Então ele diz que foi castigo divino, porque ele desobedeceu a Deus. Davam-lhe vegetação para comer, como a todos, seu próprio corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até ele saber que o Altíssimo é governante do reino da humanidade, que estabelece sobre ele a quem quiser. E no que se refere a ti, Baltazar, ser filho, não humilhaste teu coração, embora soubesses de tudo isso. Quer dizer, mesmo você, ele está dizendo para o Baltazar, mesmo você sabendo tudo que seu pai sofreu, porque não foi humilde perante o Senhor, você não foi diferente dele. Você também se tornou uma pessoa cruel, orgulhosa, mas enalteceste contra o Senhor dos céus e fizeste trazer perante ti até mesmo os vasos da sua casa. Ele está dizendo, né? Foi tão orgulhoso que desrespeitou tudo que pertencia ao templo em Jerusalém. E tu e os teus grandes, tuas concubinas e tuas esposas, bebeste vinho neles e louvaste os meros deuses de prata e de ouro, cobre, ferro, madeira e pedra, que nada vem em ouro, sabe? Mas não glorificaste o Deus em cuja mão está o teu fôlego e a quem pertencem todos os teus caminhos. Consequentemente, diante dele foram enviadas costas à mão e se escreveu esta mesma escrita. E esta é a escrita que se escreveu. Mene Tekel Parsi, tá? Que é o Peres. Esta é a interpretação da palavra e, que significa o seguinte: Deus contou os dias do teu reino e acabou com ele. Tekel, foste pesado na balança e achado deficiente. Tereis, teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então Baltazar deu ordem, e eles, mesmo Daniel dizendo que não queria nada,
Baltazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, com um colar de ouro em volta de seu pescoço, e proclamaram, a seu respeito, que ele se tornaria o terceiro governante do reino. Naquela mesma noite em que Daniel leu e interpretou o que estava escrito na parede, Baltazar foi morto. Então, naquela mesma noite foi morto Baltazar, o rei caldeu, e o próprio Dario, que era o que invadiu a Babilônia, né? Ele era Medo. E o próprio Dario Medo recebeu o reino ao ter cerca de 62 anos de idade. Então, essas palavras que apareceram lá foi uma decretação do fim do governo da ditadura de Baltazar e a proclamação da sua morte e que outro iria ascender ao trono. Então, foram três palavras que foram escritas na parede. Escritas por quem? Por um espírito. Por um espírito. Então, só um parecia escrevendo. Isso é escrita direta. Não houve nenhum médium ser intermediário do espírito. Foi o próprio espírito, que eles diziam que era mão de Deus, mas a gente sabe que foi um espírito. Um espírito que escreveu essa frase lá na parede, decretando o fim do governo de Baltazar. Naquela mesma noite. Mal sabia Baltazar que, no momento que ele estava dando a festa, os medos, as tropas de Dario, estavam invadindo a Babilônia pelo subterrâneo, que a cidade era cheia de túneis subterrâneos, né? Então, naquela mesma noite, ele morreu. Mas a decretação do fim do reino do reinado dele foi escrita na parede por um espírito. Isso é escrita direta. Isso sempre aconteceu no passado e isso continua acontecendo hoje. Tá? Então vamos continuar aqui. A Idade Média, eu ainda estou na 147, que eu termino aqui. Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das três palavras célebres na sala do festim de Baltazar. Isso está lá em Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Aí ele diz aqui, a Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, os que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta, né? Porque na Idade Média muitos fenômenos também aconteceram. Mas o que que aconteceu com a maioria dos médios durante a Idade Média? Foram para a fogueira. Foram para a fogueira. Então ele diz aqui, impossível é que na teoria das modificações, porque os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, se encontre o fundamento da crença na transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas, foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Por exemplo, hoje, né, eu tenho um amigo que ele tem uma grande mediunidade, né? E ele contou para a gente que uma vez ele estava trabalhando no computador e ele saiu do computador. Ele estava fazendo um trabalho, preparando uma aula, negócio assim, no computador, né? Lá, produzindo o texto dele no computador. Aí ele parou, tirou o texto, salvou o texto e a tela ficou em branco. E ele foi fazer outro negócio, atendeu o telefonema, um negócio doce. Quando ele voltou, sentou no computador, né? Havia uma frase escrita na tela do computador dele. Era uma mensagem para ele. Uma mensagem para ele. Então, a gente vê que os espíritos podem se comunicar com a gente de toda forma, do jeito que eles quiserem. E eles não precisam do médium para isso. Não precisam. Eles podem usar o médium como intermediário pela psicografia, pela psicofonia, mas podem também fazer isso pela escrita direta, tranquilamente. Tá?
Então, diz aqui, todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações de espírito, quer dizer, só depois delas se tornarem bem conhecidas, foi que se tornou a séria a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida, a divulgar esse assunto da escrita direta, é, estes últimos anos em Paris, Kardec está falando de 1861, quando foi publicado no Livro dos Médios, tá? Então, quando ele diz aqui, ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida, estes últimos anos em Paris, ele está falando de 1861. Foi o barão de Gudestube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com um grande número de facsímiles da escrita que obteve. Aí tem uma notinha lá embaixo. A realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta pelo barão Gudestube, primeiro volume, o número 8 com 15 estampas e 93 facsímiles, né? Então, cópias dos textos. Então, ele diz que o fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do senhor Gudestube, sua independência, a consideração de que, deixa eu ver, de que goza das mais elevadas rodas, incontestavelmente, afastam toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, o fato responde peremptoriamente: o de haverem outras pessoas obtidos o mesmo fenômeno. Qualquer cercada de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. Porque antigamente, quando eles iam, participavam de reuniões para a produção de fenômeno, meu Deus do céu, os médios sofriam. Às vezes o médium era sentado na cadeira, ficava quase nu para observar se ele não estava porque as roupas que as mulheres usavam eram aquelas saias, né? Cheia de anáguas, aquela coisa toda, os homens, aqueles ternos. Então, eles deixavam o médium sem roupa, para não ter a possibilidade do embuste. Às vezes o médium era amarrado, até acorrentado, as mãos, os braços. Ali ele estava fazendo por livre e espontânea vontade, né? O médium concordava. Mas tudo isso era forma de prevenir que um fenômeno acontecesse e ninguém pudesse dizer assim, a média estava com a mão debaixo da mesa, vai ver que ela puxou um cordãozinho, entendeu? Então, a ideia era a produção do fenômeno sem nenhuma oportunidade para embuste, porque era o seguinte, gente, naquela época, como hoje, tinha muito vigarista. Tinha muito vigarista. Vigarista nunca faltou. Isso é, né, propriedade nossa. Então, naquela época, tinham pessoas como no passado, na época de Paulo de Tarso, e antigamente também tinha, como hoje tinha, hoje ainda tem, gente que ganhava dinheiro com esse negócio. Sempre teve. Cartomantes, né? Esse pessoal aí. Não estou dizendo que a cartomante não seja uma médium. A gente sabe que tem muito, né? Por aí. Sempre teve e continua tendo. Continua tendo. Aquele que vende, meu Deus do céu, por R$ 1.000 a vassourinha que vai varrer os problemas na tua casa. Compre essa vassoura abençoada. R$ 1.000 a vassoura. Vai usar quando? Varra a sua casa com essa vassoura abençoada, que ela vai varrer todos os seus problemas para fora. Vocês pensam que é brincadeira? Não é, não. Compre uma garrafinha de água que veio lá do Jordão. Compre uma garrafinha do azeite da oliveira que estava no Jardim das Oliveiras quando Jesus ia lá rezar.
compre o fio de cabelo de Santa Bárbara, não sei das quantas. Não tem até hoje isso, gente? Tem, tem. Porque tem, tá aí. Vai para o Facebook, tu vê um monte de vigarista por aí. Sempre existiu. Então, naquela época, tinha muita gente que simulava fenômenos. E tinha até gente especializado investigar e denunciar isso. A gente, essas reuniões que eram em salas meio escuras. Em alguns filmes você vê isso. Tinha os véus, umas cortinas. Então tinha gente que ia para lá participar dessa reunião, mas era para ficar de olho. Quando a pessoa descobria alguma coisa, aí denunciava, aí chamava a polícia, era aquela coisa toda. Tinha isso. Então os médios, para evitarem esse tipo de coisa, faziam aquelas reuniões e colocavam, né, as pessoas que se reuniam, isso é Gabriel Delande, Charles Richer, esses pesquisadores, os médios sofriam, porque eles amarravam os médios para que no médio não pudesse nem se mexer, para não serem acusados de embusteiros, né? Então, ele aqui está falando que esse senhor Goldstube era um homem de moral elevada, muito conhecido na sociedade, muito respeitado na sociedade. Então, as pessoas acreditavam na palavra dele. Por isso que ele diz assim: quando se poderia supor é que barão, né? O barão pudesse até ser vítima de uma ilusão. Só isso. Ninguém vai acusar o barão de feito, porque o barão era um homem, né, muito respeitado. O máximo que você pode dizer é que ele foi vítima de uma ilusão. Aí ele diz aqui: isto, porém, um fato responde peremptoriamente. É que não foi só um que participou e viu esses fenômenos. Várias outras pessoas obtiveram o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro, porque embuste havia. 148. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas, não espontâneas. Deixa eu só pegar aqui. Por meio da concentração da prece e da evocação. Tem se produzido em igrejas, sobretudo do sopé de estátuas, imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além da de facultar maior recolhimento espiritual. Claro, numa igreja, né? Você tem um maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Porquanto, provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios. E dos lugares mais comuns, no caso de Baltazar, foi no salão de festas. Né? Sob um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Julgou-se a princípio se é preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com papel. Inicialmente o pessoal pensou assim: bom, para ter escrita direta, vamos botar aqui um lápis e um papel para facilitar o negócio, né? O fato, então, podia até certo ponto explicar-se. É sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Nem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam, utilizam-se da mão do médio, de uma prancheta, etc. Podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel dobrado para que, ao cabo de alguns minutos, se achassem nele grafado as letras. Estava deixar o papel lá.
Podia botar o lápis, ou não botar o lápis, que ia aparecer uma frase lá no papel. Aqui, já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, ninguém deu tinta para o espírito, né? Segue-se que ele próprio, ele, o espírito, a compôs. Ele mesmo fabricou a tinta. De onde a tirou? Esse é o problema. Quem queira reportar essas explicações dadas do capítulo 8, itens 127 e 128, encontrará a completa teoria do fenômeno. Vamos dar uma olhadinha lá, só para a gente relembrar. 127 e 128 do Livro dos Médios. Só para a gente relembrar que nós já estudamos isso. Eu vou ler só algumas, tá? 127. Vou ler 127. Lê um pedaço, porque ela é muito grande. Ela diz assim: a escrita direta, 127 está na parte segunda, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Gente, não desmarca lá 148 não, que a gente vai voltar. 127. A escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o concurso, sem ajuda, nem da mão do médio, nem do lápis. Basta só tomar-se uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Que a pessoa pode, sem ninguém ver, pegar um papel que já tem uma coisa escrita, dobrar e botar, entendeu? Tira, de repente, na hora que está todo mundo se arrumando, tira de dentro do bolso um papelzinho escrito e coloca lá. Então, se botou o papel, todo mundo vai olhar o papel. Cadê? Tem um papel, vira para ver o papel que eu tinha escrito. E é ele que está falando de fraude aqui. Dobrá-lo e depositá-lo em qualquer parte de uma gaveta ou simplesmente sobre o móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, quer dizer, questões morais, concentração, tudo aquilo que ele falou, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais, diversos, palavras, frases e até dissertações. As mais das vezes, com uma substância sentada, análoga, quer dizer, semelhante à plumagina, né? Era um tipo de cor, oh meu Deus, esqueci o nome. Como se fosse uma tinta escura, pronto. De outras vezes, com lápis vermelho, tinta comum, mesmo tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, se bem pouco comum, não é contudo muito rara, porquanto pessoas há que a obtêm com grande facilidade. Se ao papel se juntasse o lápis, poder-se-ia supor que o espírito se serviria deste para escrever. Mas desde que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre o papel. De onde tirou o espírito essa matéria? Tal problema, cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que pouco nos referi. Aí, 128. Foi o Espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Aqui eu vou pegar, deixa eu ver uma pergunta. Ele vai falando, né? Sobre a caixa de rapé. Aquela caixa de rapé tinha a forma de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, que era a dita caixa das mãos da aparição. Uma aparência era para que a circunstância fosse notada como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação, devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou as aparências da realidade. Deixa eu ver se eu pego uma outra questão aqui, dentro dessa 28, né? O que ele pode dizer aqui? Nessa 28, ele vai falar sobre a capacidade que tem o espírito de produzir alguma coisa. Isso, olha aqui a questão do 128 a 17.
O item 17º. Diz assim, pergunta Kardec, uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que não são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria explicação do fenômeno da escrita direta, até que afinal chegasse ao ponto. Nota, era com efeito aí que queriam chegar com todas as outras questões preliminares. A resposta prova que o espírito lê o nosso pensamento, né? Então, o espírito retira do fluido cósmico universal os elementos necessários para que ele pudesse escrever o texto. Então, ele vai buscar no fluido cósmico universal esses elementos, formar uma espécie de tinta para que ele possa escrever aquele texto. É isso que acontece. Entendeu? Olha só, a 15ª. Tem todos os espíritos do mesmo grau poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida que quanto mais elevado o espírito, tanto mais facilmente consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. A produção de um objeto, como a produção de uma tinta para escrever, é possível ao espírito, manipulando o fluido. Isso que ele quer dizer. Tá? Então, o espírito, tá, pode, com a manipulação de fluidos, produzir um objeto material que vai ter uma certa duração e produzir a tinta para que ele possa escrever o texto lá no papel. Tá? Vamos voltar aqui para 148 ainda. Aí ele disse aqui, escrever, porque primeiro ele disse assim, quem queira reportar essas explicações dadas no capítulo 8, 127 e 128, que nós lemos, encontra a completa teoria do fenômeno. Eu estou na 148, do último parágrafo. Escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias. Ele não se serve da nossa caneta, da nossa tinta, nem do nosso lápis. Ele não vai pegar o meu lápis, ele não vai pegar a minha caneta, né? Ele escrever, tá? Ele não vai pegar dos nossos materiais para escrever. Ele próprio fabrica a matéria, a tinta, e os instrumentos de que há a necessidade, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que é o fluido cósmico, ou o fluido universal. Tá? E pela ação da sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Então, ele vai, tá, pela ação da sua vontade, retirar do fluido cósmico o que ele precisa para produzir o que ele quer produzir. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, com lápis preto, ou ter caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido o desejo de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga ao pastel, que é outro material lá que eles tinham na época, que eu não conheço, não sei como é que é. 140, então, espírito. Não, quem lembra daquela famosa
né? O famoso capítulo 14 do livro A Gênese. O livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, item 14, do segundo parágrafo, diz o quê? Já tem decorado que a gente já falou tanto disso. Basta o espírito pensar, desejar, e ele cria. Está lá no livro A Gênese. Basta o espírito pensar e ele cria. E às vezes até cria inconscientemente. Vai no automático, nem, até sem perceber que ele está criando. Né? Rose, Oi, fale. pastel é um giz usado para desenho Fala, e pintura. fala. Pastel é um giz usado para desenho e pintura. Giz. É, giz pastel. É um giz É para pastel. é para arte, pintura. Ah, tá. Para É, desenho. parece um giz de cera, parece um giz de cera. Então tá explicado. Os nossos artistas sabem, conhecem o material. Eu, quando pinto, eu só pinto sete. O resto eu não consigo pintar. Eu só pinto sete. 149. Tal resultado que aqui nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, famoso, né? Escrito no capítulo 7 do versículo 16, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos oportunidade para prescrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo. O conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. Assim é que, de um fato aparentemente vulgar, pode sair à luz. Então, do fenômeno da tabaqueira, você pode ter toda uma explicação, né? De vários outros problemas. Tudo está em observar com cuidado. E isso todos podem fazer como nós, desde que se não limitem a observar efeitos sem lhe procurarem as causas. Que o grande problema nosso é esse. A gente quer analisar efeito, mas não quer pesquisar a causa. E é o que melhor Kardec fez. Ele observava o que estava acontecendo. E a maioria do pessoal ficava o quê? Oh, que legal, que legal. Mas ele não se contentou com o que legal. Ele quis dizer assim, como é que esse troço acontece? Ele foi investigar isso. Como é que esse negócio acontece? É isso que me interessa. Né? Então, ele diz aqui, se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios. Porque a nossa fé, como nos diz Kardec, tem que ser uma fé raciocinada. Não pode ser aquela. Mas como é que isso acontece? Isso são mistérios divinos. Não é? Tinha aquela antigamente? São mistérios divinos. E mistérios divinos se aceita e não se discute. Aí todo mundo engolia o tal do Adão e Eva. Até que uma criança um pouquinho mais inteligente, 6, 7 anos, falou assim, peraí, se não tinha mais ninguém no mundo, Caim matou Abel. E depois Caim casou e teve muitos filhos. Como é que Caim casou se não tinha mais ninguém no mundo? Acabou. A história de Adão e Eva foi pro ralo. Não tinha mais ninguém no mundo, como é que Caim casou? Por isso que naquele filme do Antônio Bandeiras, acho que é o corpo, né? Acho que é o corpo, o pessoal da igreja mandou explodir o corpo. Explode o corpo. Esse corpo vai arrumar problema para a gente. Porque se Jesus ressuscitou em corpo e alma, vai que aparecer um corpo escrito lá, Jesus. Eita, fel. Acabou a religião. Acabou que a religião se baseou em ressurreição de corpo. Jesus foi para o céu com o corpo. Aí apareceu um túmulo lá com o corpo dentro escrito Jesus. Pessoal, epa, Jesus gravado do túmulo, do sarcófago. Daí o pessoal, se foi Jesus que apareceu o corpo aí, acabou. Acabou a religião. Cadê? Nós dissemos que Jesus foi para o céu com o corpo físico e apareceu o corpo. Para nós, espírita, não tinha problema nenhum. Se um dia aparecer um fóssil e e alguém tiver certeza absoluta que era Jesus. Tem algum problema para a gente?
Ele foi um homem que teve um corpo de carne. Ele até foi um homem que teve um corpo de carne. Você aparecer corpo de Jesus, Maria Nazaré, de José, de todo que pode aparecer, não tem problema nenhum. Se eles tiverem corpo, eles tiveram um corpo de carne. Sangrava, tanto que eles morreram, né? Pela falência dos órgãos. Não tem problema nenhum se aparecer o corpo dele. Agora, para religiões que se baseiam simplesmente na questão da ressurreição do corpo físico, por isso que explode esse troço aí, para a gente não ter dor de cabeça. Né? Então, ele disse: a nossa fé se fortalece de dia para dia, quer dizer, nossa fé tem que ser raciocinada. É porque compreendemos. Então, fala-se uma coisa para a gente, vamos raciocinar em cima disso. É possível a ciência, né, colocando a questão do corpo. O pessoal por aí, né, que manda congelar o corpo. A pessoa morreu, congela o corpo, porque um dia poderíamos fazer esse corpo ter vida. E tem gente que está congelando só a cabeça. Só a cabeça. Tem uns aí que congelaram só a cabeça. Porque um dia vão poder. A gente sabe que não vai acontecer, porque na hora que descongelar, aquilo vai, ó, se desmanchar. Apodrecer. Só está inteiro porque está congelado. Está congelado. Se uma pessoa morrer, você botar num freezer desse aí de supermercado, vai ficar, ó, congelado. O pessoal de vez em quando encontra um descongelado lá na Antártida. Outro dia encontraram um filhote de mamute. Feitinho. Morreu congelado, aquele gelo danado. Tem que ter lá o mamute. Agora, deixa descongelar um pouquinho fora do gelo para ver o que acontece. Vai poder ser. Nós sabemos que não há condição disso. Porque está escrito lá no Evangelho. Depois que o cordão fluídico se rompe, que a ligação entre perispírito e corpo físico se desfaz, acabou. E o Evangelho diz: nem o filho tem o poder de fazer o corpo que já teve um desligamento perispiritual voltar à vida. Nem o filho. Depois que o perispírito se afastou com o espírito, e o corpo entrou em decomposição, nem Jesus pode fazer aquele corpo voltar à vida. Porque seria derrogar a lei divina. E a lei divina diz isso. Enquanto tiver o perispírito ligado ao corpo físico, aí pode acontecer, da pessoa ficar lá em coma um tempo e voltar. Mas depois, ó, que isso se rompeu, acabou. Depois que, como diz o povo, depois que a pipa arrebentou a linha, ela vai voando, o vento vai voltar. Você não vai conseguir trazer a pipa de volta para emendar na linha do carretel que arrebentou. Ela arrebentou. O vento vai levar, né? Então ele fala aqui: tratai, pois, de compreender, se quiseres fazer prosélitos sérios, quer dizer, fenômenos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscado uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Quando você vai estudar a causa, você deixa bem divididinho lá o que é verdade do que é superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que até ao presente, a principal utilidade da escrita direta ha consistido na comprovação material de um fato sério. Que fato é esse? A intervenção de um poder oculto, que é o poder dos espíritos, que nesse fenômeno tem mais um meio de se manifestar. Então, é uma prova de que os espíritos têm mais um meio de se manifestar, que é da escrita direta, além de vários outros. Todavia, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral, espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições, e às vezes a sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieróglifos, etc. Mas ainda
Se não prestarem, mais ainda, se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia escrita pela mão do médium. Então, através da escrita direta, você tem pequenos textos, né? Mas ainda não se conseguiu a produção, por exemplo, né, de um livro, de um livro por escrita direta. É isso que ele quis dizer. Então, a escrita direta, ela tem sido utilizada para pequenas mensagens, mas ainda nunca foi utilizada para a produção de uma obra, tá? Nunca foi. Até então, ninguém escreveu uma obra, um livro, pela escrita direta. É isso que ele quis dizer. Bom, vamos uma paradinha aqui. Semana que vem, hoje são 26, dia 3, né? Dia 3/10, a gente vai entrar em pneumatofonia. 3/10/25. Mas que essa escrita direta é legal, é, né? Mas depende do que vai estar escrito lá. Pneumatofonia. É a produção de ruídos e pancadas, né? A gente vai estudar semana que vem. Eu digo que depende do que vai ser escrito lá, que para Baltazar não foi nada interessante o que os espíritos escreveram para ele, né? Não foi nada interessante. Então, gente, daqui a pouco, né, 15 para as 7, né, nós faremos a nossa reunião de irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos. 15 para as 7. E segunda-feira a gente retorna. Infelizmente, não podemos ter o nosso estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, porque, né, a tecnologia deu um probleminha e aí nós ficamos sem internet não dá, né? Não dá, a espiritualidade ainda não nos deu essa técnica de poder dar uma aula, né, sem internet. Quem sabe do futuro. Mas lembrando todos que dia 29 de setembro, segunda-feira, 18h30, teremos a nossa última palestra sobre a questão do suicídio, né? Do painel Espírita Todos pela Vida. O tema é: por que é tão difícil falar sobre suicídio? Porque nós nos sentimos assim, né? Ninguém tem o prazer de falar sobre isso, porque nós temos essa dificuldade. Quem vai fazer é a nossa companheira Daniela Frei, aqui da UMEP, é a União Municipal Espírita de Petrópolis, né? Ela que vai falar sobre isso. Por que é tão difícil falar sobre suicídio? Vocês têm o link é o mesmo de sempre. Então pega esse cartazinho que eu botei lá no grupo Evangelho no Cefa, mais um link que é o mesmo de sempre, mande para os seus amigos. Falar sobre esse tema é muito importante, gente. Muito importante mesmo, tá? Porque, como disse o nosso irmão na última palestra, tem muita gente por aí pensando nessas coisas. E a gente precisa fazer o máximo para colaborar com a espiritualidade amiga, para evitar esse tipo de coisa que pode levar o espírito a ter muitos problemas e durante longo tempo depois da sua morte, né? Se é uma coisa que pode arrumar muitos problemas para a gente durante muito tempo, é o suicídio. E ninguém está blindado contra isso, tá, gente? A gente tem que estar muito atento. Ninguém está blindado sobre isso. Ninguém. Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. E eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer nossa prece de agradecimento. Ideína, minha amiga, por favor. Vamos então levar nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecida pelo estudo de hoje, essa casa amiga de Francisco de Assis, que sejamos dignos de todos os ensinamentos que nos foi trazido e que possamos novamente, o próximo semana, estarmos aqui reunidos para vários estudos que essa casa nos traz. Senhor Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça no coração de cada irmão, que nesse momento necessita de tanta paz, de tanta luz. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos,
Um bom fim de semana a todos, de muita paz, de muita luz, muita tranquilidade, e que a gente procure sempre no Evangelho a nossa força para que a gente dê mais um passinho para frente. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Então, meus amigos, aí 15 para as 7, nossa reunião de radiação para enfermos físicos. Tá ótimo. Tchau, fiquem com Deus. Denise, vou passar para você. Deixa eu. Boa noite a todos. Beijo.